E aí, pessoal do canal, fala galera, a gente vai começar mais uma live aqui do Doutor Militar e esse tema está sendo pedido, faz tempo já que vocês querem saber sobre isso. A gente vai falar sobre residência médica na Marinha do Brasil, tá? Este perfil aqui, onde a gente conversa sobre temas em MFDV, ele na verdade contempla as três forças, tá? Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Aeronáutica, a FAB. Por que vocês veem muita coisa aqui sobre o Exército? Por dois motivos simples. Primeiro, porque toda a apresentação MFDV ela é centralizada no Exército Brasileiro. Então, no dia que você se apresenta, você vai até um aquartelamento do Exército, mas lá dentro tem praças e oficiais das outras duas forças irmãs, para que faça a distribuição dos profissionais de saúde. Mas quem centraliza é o Exército, por isso que você vê tanta coisa do Exército aqui. E pelo outro motivo, óbvio, eu fui tenente do Exército Brasileiro, então fico aqui falando da minha história, contando minhas experiências por esse motivo, tá? Mas se você tem aptidão pela Marinha, se você tem aptidão pela FAB, tranquilo, é a mesma diretriz, porque acima das três forças, quem é que está ali? É o Ministério da Defesa, que faz todas as portarias, tá? Porém, quando você entra para a força, tem algumas diferenças. A Marinha é a que tem mais diferença entre elas. Então, o primeiro tenente Toshio, ele vai entrar hoje aqui na live com a gente para explicar essas diferenças, né? Existem diferenças, por exemplo, na progressão hierárquica. Tem diferença até de você sair como capitão quando você é temporário e fica 8 anos na tropa. No Exército e na FAB, você não consegue sair como capitão, você sai como primeiro tenente. A Marinha tem algumas diferenças de idade no teto da sua prestação para o concurso, para a carreira. E ali o processo do CFO, que é o curso de formações de oficiais, também é diferente. Enfim, hoje o Toshio, que é primeiro tenente médico da Marinha, ele vai contar para a gente os detalhes sobre residência médica dentro da Força. E um tema que vocês gostam muito de saber, se você pode fazer a residência lá sendo civil e aí entrar num aquartelamento da Marinha, ou se você tem que ser militar para poder fazer residência dentro da Força. E como ser militar, né? Se você pode ser temporário ou se você pode, obrigatoriamente, tem que ser de carreira. Olha, para nortear a tua mente, eu vou te dizer um negócio aqui. Não existe regra para isso, tá? Não existe uma regra única para as três forças. E cada organização militar, dentro de cada força, tem uma certa flexibilidade para definir as suas próprias diretrizes. Tanto que a gente teve aqui batendo um papo com o major do HMAPA, que é um hospital militar do Exército lá de Porto Alegre, e ele colocou várias situações que são específicas do HMAPA e que não se reproduzem para outros OMS, organizações militares de saúde dentro do Exército. Então é duro mesmo, né? E para piorar, nada disso é divulgado de forma clara. Então vamos nessa. Eu vou chamar o Toshio aqui, e aí ele vai trocar essa ideia com a gente e contar a história dele, tá? Já tô dando um invite nele aqui. Fala aí, boa noite. E aí, Toshio, seja bem-vindo, Tudo cara. tranquilo? Tudo em paz, meu. Obrigado aí pela presença. Eu sei que você está fazendo o maior esforço aí para estar batendo esse papo com a minha turma aqui. Ok, estão aí à disposição para poder ajudar e sanar as dúvidas aí da galera. Legal. Ô, Toshio, já fiz uma introdução aqui, né? Falei que você é primeiro tenente da Marinha, mas eu vou te pedir para rapidamente falar como que foi. Bom, primeiro, qual é a sua patente, né? O Uhum. que você faz dentro da Força hoje e como é que foi a tua transição de civil para militar. Eu sou primeiro tenente RM2, né? Temporário, médico da Marinha do Brasil. Fiz o meu alistamento quando terminei a faculdade de medicina, né? Só que nesse momento que eu fiz o meu alistamento, eu já tinha já a vaga de residência trancada no Hospital Naval. Tá? Então, como já tinha essa vaga trancada, quando fiz o alistamento, eu me voluntariei e pedi para que servisse na Marinha. É, e aí, com isso, servi o meu um ano de serviço militar obrigatório, né? Servi em duas OMs, né? Uma eu servi numa policlínica por um período de 6 meses, depois servi nos Fuzileiros Navais por mais 6 meses. E aí, quando completei esse um ano do serviço militar obrigatório, como já tinha vaga trancada de residência, eu fui transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias, né, que é o hospital quaternário da Força. E aí lá comecei a minha residência médica.
Cara, você formou onde? No Rio mesmo? Eu formei no Rio, formei na Unigran Rio da Barra da Tijuca, formei em 2019 e fiz uma pós-graduação em Medicina do Esporte e agora estou fazendo a minha residência médica em Ortopedia e Traumatologia. Pô, você formou no Rio, né? Então é a primeira região militar. E A tua primeiro universidade, distrito. ela era tributária ou não era tributária? Era tributária, é, e aí a gente, durante a faculdade no final, né, tem aquelas palestras do alistamento, e a gente se Tá. alista no primeiro comando, né? A gente faz no Palácio Duque de Caxias, né, que é, como você falou, é uma organização militar que é do Exército, mas que tem todas as outras duas forças presentes dentro lá para fazer essa parte do alistamento. E você pediu para ir para a Marinha, cara? Aí, quando cheguei lá na lista de possibilidade de fazer a residência junto, né, que eu já tinha ficado sabendo antes, Tá. eu pedi para servir na Marinha. Esse é o nosso papo aqui, né? Meus seguidores querem muito saber, mas eu vou segurar um pouquinho para Uhum. entrar nesse tema e vou te pedir, cara, para falar um pouco sobre a sua apresentação lá, se você lembra, se você conseguiu ranquear as forças e também as organizações militares que você preferia, e É, se na hora de apresentar o documento para a Coreme, você teve dificuldade para trancar a vaga na residência. não, o trancamento da vaga foi bem tranquilo. Tive também outros colegas que é, tinham a residência trancada em outros lugares que não hospitais militares e não tiveram problema com esse trancamento. Foi relativamente simples, né? A gente conseguia, depois de já estar incorporado à força, a gente pegava uma declaração para poder fazer esse trancamento. Até porque o período de alistamento, pelo menos para a gente aqui no Rio, foi ali em fevereiro. A gente começou o Tá. nosso período de adaptação em fevereiro, bem no início. Então Uhum. as provas de residência acho que começam a chamar para se apresentar em março. Então foi bem tranquilo em relação ao trancamento, né? Em relação à apresentação para poder eleger qual força, a gente queria ser voluntário, né? Que acaba que é um serviço militar obrigatório, mas tem pessoas que fazem como voluntário, né? Você tem a possibilidade de ranquear a sua escolha, né? Na hora que você está preenchendo a parte de documentação para poder fazer toda essa inscrição, e aí você consegue ranquear entre as três forças qual a sua preferência. Obviamente tem aqui no Rio, pelo menos, a Marinha geralmente é o que tem o maior contingente do serviço militar obrigatório, seguido pelo Exército e a Aeronáutica por último, né? Isso em relação a contingente e quantos médicos servem por ano. Pelo menos foi isso que eu pude notar. E aí, no teu primeiro ano, meu, você não serviu no Hospital Naval Marcílio Dias, você foi para outra No, OM. isso, no meu primeiro ano eu servi numa policlínica, né, durante 6 meses, e aí no meio desses 6 meses tive a oportunidade de ser destacado num batalhão de fuzileiros navais. Tá. Né? É o que eu falo, a experiência diferente que o serviço militar obrigatório proporciona aí pra gente, né? Cara, fala um pouquinho aí pra mim a diferença, porque, putz, eu bato demais isso aqui no perfil, os dois mundos, entre você servir dentro de um hospital ou você servir num batalhão, né? E no teu primeiro ano você, putz, já teve experiências Sim, distintas, né? De tive ser esse- um médico de policlínica e depois um médico de tropa. Como é que foi isso. isso, cara? É, no início, né, sendo um médico de policlínica, a gente lida muito mais com os dependentes do que realmente os militares. Pelo menos na Marinha, as policlínicas acabam sendo muito mais direcionadas ao atendimento, né, da família naval de uma forma geral, né? E aí, atendimento básico de saúde, principalmente por ser uma policlínica, né, baixa complexidade. E depois eu pude servir na tropa, onde eu só atendia a tropa. Não tinha contato com dependente. No batalhão que eu servi tinha um pequeno ambulatório que a gente ficava fazendo os atendimentos de dia a dia lá e pude também acompanhar o batalhão de blindados em uma manobra específica que eles fazem fora do Rio de Janeiro e acompanhar realmente a tropa
ali em campo, né? Não só a parte de treinamento dentro dos batalhões, e sim poder ver como que é o treinamento específico deles e fora do ambiente da OM propriamente dita. E aí você já estava em mente o lance de fazer a residência sendo militar, né, cara? Como é que é esse Isso. lance aí dentro da Marinha? Assim, a Marinha, como a gente tem o Hospital Quaternário aqui no Rio de Janeiro, né, que é o Hospital Naval Marcelo Dias, o maior hospital da Marinha, tem, acredito que quase todas as especialidades de programa de residência médica, Tá, né? Então tem duas formas de você fazer é, essa parte da especialização pela Marinha, sendo ou temporário ou sendo de carreira, tá, né? Sendo temporário, como que pode ser feito? É, a gente tem o serviço militar obrigatório, né, para o sexo masculino, que a gente serve por um ano, depois transforma-se num serviço militar voluntário, onde você pode completar. Atualmente, por lei, agora são até 10 anos, né? 9 anos, 11 meses e 29 dias, né? Não pode cruzar os 10 anos, mas chega quase lá. E, e aí você faz a prova de residência médica, né? De forma separada e junta os dois. E aí essa é a forma da pessoa do sexo masculino servir e fazer a residência junto. Abrem, às vezes, algumas provas para o serviço militar voluntário, ou seja, para o sexo feminino, que aí já são provas específicas para dentro das especialidades. Só que aí, o que que a pessoa pode fazer? Pode fazer a prova de residência médica, ingressar como civil no hospital, e aí durante a residência, caso apareça esse processo seletivo, fazer a prova e aí se tornar um militar voluntário, e aí ficar como temporário RM2. Já vi algumas mulheres que fizeram esse caminho. E o outro tá. Só para caminho, só para eu entender, então. A prova que você prestou é a prova do Hospital Naval que é aberta a toda a população, isso, civil ou militar. de residência médica. Entendi. É E aí, um a hora que você concurso de residência passou, médica. você sinaliza que você já é militar e que vai fazer a união dos dois cargos, é isso? Isso, ou você pode fazer, passar e aí avisar que já é militar para fazer os dois, ou antes disso, né, que foi no meu caso, como eu já tinha feito a prova, foi em novembro a prova, e aí eu assumi, me voluntariei na Marinha em fevereiro. Eu já tinha sabidamente a vaga trancada na Marinha, então eu me voluntariei para que fosse para a Marinha. Claro, perfeito. Você já estava com a vaga fechada lá, né? Isso, E como é que foi exatamente. a relação com o teu comandante, cara, no batalhão de fuzileiros? Ele já sabia que você ia desenganchar e ia fazer. Sim, e iria para outra e pediria a transferência para outra AM, né? Tá, Geralmente não tem grande, assim, não dá para generalizar e falar de todas as organizações militares, né? Eu falo mais pela minha experiência e pela experiência que eu vi colegas tendo também, porque a minha turma de residência atualmente é toda, os residentes do meu ano sou eu e mais quatro, que a gente tá. está no último ano. Você faz Os quatro ortopedia, né? A gente acabou faço não falando ortopedia. aqui. Os quatro, é, a gente serviu junto no serviço militar obrigatório e foi para lá fazer a residência no ano seguinte. Então, teve gente que estava na policlínica também, teve gente que estava já no Hospital Naval, porque também tem a possibilidade já de servir lá no Hospital Naval, e tinha gente que estava na tropa. Não tivemos grandes problemas com isso, não vi, pelo menos no meu ano, tendo grandes problemas, mas já soube de pessoas de outros anos que estavam servindo em OMs que são OMs de navio, né, que aí tiveram problema com essa transferência. Mas também não sei o porquê que teve esse problema, não sei relatar especificamente o que aconteceu. Mas aonde eu servi, aonde meus colegas serviram, eles não tiveram problema em pedir e ser feita essa transferência. Ô, Toshio, e é possível você entrar como residente e
somar o cargo militar já no primeiro ano, ou você tem que pagar essa primeira etapa de médico generalista para poder depois entrar na residência? Muito antigamente era possível. Nos dias de hoje não dá mais para, pelo menos não sei de ninguém que tenha conseguido fazer isso, de não pagar esse um ano para depois somar os dois cargos, né? No Procapsal do Exército também. Você tem que ficar um tempo lá servindo como generalista para depois conseguir a tua vaga. Sim, Agora, dentro de uma organização militar do Exército, cara, o médico ele tem outras funções além de atender ali, né? Ele faz talvez serviço de guarda, serviço de escala, instrução, tem muita parte burocrática. Às vezes você pega ali uma sessão de saúde para tomar conta da uhum, carga. E agora você é residente, então sim, ortopedia, né, meu? Que é uma é, residência, puta, é muito difícil, carga horária é puxada pra sim. caramba, né? Você tem essas atribuições militares ainda, ou agora tua função é ser residente de ortopedia? Agora nesse momento, a minha função é ser residente de ortopedia, né? Quando estava em franca pandemia, a gente tinha como se fosse uma atribuição militar que era cobrir a escala do Covid, além de cobrir a escala da residência. Tá. Então essa era a nossa como se fosse a nossa atribuição militar, era compor uma outra escala para atendimento ao público, Uhum. né? Mas atualmente a gente não tem como se fosse uma função colateral, vamos dizer assim, né? Seria uma função militar propriamente dita, a gente não tem esse tipo de função. Numa organização, pelo menos num hospital tão grande assim, é menos comum de que a gente tenha outras funções fixas colaterais. Obviamente, alguma pode acontecer em algum mês, ter alguma conferência de paiol, alguma coisa assim, mas nada que seja fixo de que você tem que assumir. A gente não dá serviço como oficial de serviço, Aham. né? Pelo menos no Hospital Naval a gente não dá. Então, o serviço que a gente dá é só o plantão mesmo, como médico, né? Graças a Deus, né, cara? Serviço de Ah, militar é barra pra sim, gente, né? É uma queixa muito grande dos colegas que não gostaram do ano de serviço militar. Normalmente esses caras pegaram uma carga burocrática muito alta, é, né? Ô, Toshio, e, bom, pelo jeito você está num grande serviço aí, né? Hospital sim. Quaternário, mas quais outras OMs da Marinha, cara, é bom para o generalista servir aí? Assim, você- no, no ano de serviço militar obrigatório, né? Porque a pessoa tem que realmente que estar lá, eu pelo menos acho que as oportunidades diferentes que você pode ter são as OMs de tropa, né? Onde você vai ter mais possibilidade de fazer coisa diferente e ver coisas que você não vai ver nunca na sua vida, Aham, né? Assim, você servir numa policlínica, você vai estar ali no assistencialismo diretamente, né? Numa OM de tropa, você vai estar no assistencialismo com a tropa e vai ter oportunidades que você nunca vai ter na sua vida, que aham. ver os carros blindados, andar em carros blindados, exercícios de tiro, todos esses tipos de exercício que você não vai ter esse contato no seu meio civil nunca. E tem as OMs de navio também. Eu não servi, não passei nem perto de OM de navio, mas tive amigos que serviam diretamente no navio, né? A OM dele era o navio. Então ele Pô, foi. mas aí ele serve embarcado? Se o navio se desloca, ele desloca junto? Geralmente o navio fica no porto aqui, aí quando tem alguma missão, alguma manobra, vai nesse navio e ele vai junto porque ele é o médico do navio. Aham. Chegou a fazer, esses colegas aí, chegaram a fazer missão internacional, cara? Teve Pra fora do um, país? teve um colega meu que chegou a fazer. Ele foi até, se eu não me engano, foi até Angola. Caraca. E é bizu, Saiu. cara, servir embarcado, assim, ganha mais, trabalha pouco, é operacional, qual é que é o lance? Não, pelo que eu sei, não trabalha pouco, né? Tem uma carga de trabalho um pouco maior, até porque você acaba sendo o único médico do local, né?
navios que são um pouco menores, né, como as fragatas, elas às vezes têm exercícios de salvamento, ou às vezes são acionadas para salvamentos quando desaparece alguma embarcação na costa, alguma coisa assim. Então você meio que é um sobreaviso que você não sabe quando que vai Tá. acontecer, né? Então, eu, pelo menos, para mim, não acho que é muito bizu, não. Mas se é uma pessoa que é desprendida ou que quer realmente viver alguma experiência diferente, que não tem essa limitação, deve ser bem maneiro, né? Porque você tem a oportunidade também, quando ele serviu, né, que ele foi até Angola, foi subindo a costa toda brasileira até cruzar pro lado da África. Então parou em vários lugares, parou em Noronha, parou em diversos lugares para poder e foi conhecendo, né? Então assim, também é uma oportunidade legal. Tem que querer vibrar, né? Sim, Cara, você tá servindo no Rio, né? O Rio foi capital da República, tem muita organização militar aí, né? Pelo menos no Exército, é a primeira região militar, é onde está toda o cerne do militarismo. Deve ter muito AM. Mas da Marinha do Brasil, cara, pro médico, me fala um pouco aí do que você sabe sobre OMs fora do Rio, talvez Manaus, lá embaixo, no Rio Grande do Sul, cara. tem no Rio Grande, tem escola de aprendizes em Santa Catarina, tem, deixa eu ver onde mais, tem em Ladário. Ladário tem OM, é, tem Tem hospital em Belém, OM de Rio, cara, ou só OM para mar? tem a parte de apoio ribeirinho em Manaus, Tá. né, até que tem um batalhão de operações ribeirinhas, é, mas não tenho muito conhecimento em relação a essa parte não, mas eu sei que também tem hospital em Salvador, tem em Belém, tem esse hospital de Ladário também, que é no Mato Grosso, Deixa eu te tem um perguntar hospital outra também em coisa, meu. Recife. E em relação à parte do militarismo, assim, intenso, de formatura, hierarquia, como é que tá dentro da tropa para quem serve em hospital? Assim, é muito intenso? Vocês têm que fazer treinamento físico-militar, treinamento de tiro, acampamento, campo? Pra gente que está dentro do hospital é bem menor essa parte do militarismo, né? A gente não. A rotina é muito pesada, né? É uma rotina de hospital normal, Aham. só que é um hospital militar, né? Tá Então, fardado. exatamente, a gente está fardado. Acaba que sendo a única diferença é essa, né? Obviamente, tem a questão da hierarquia, da disciplina, tudo isso por ser um ambiente militar, mas a gente não fica preso a essa parte de ter que fazer o treinamento físico militar, de ter que fazer adestramento de tiro, óbvio, tem essa possibilidade de ser feito, até porque tem pessoas que compõem a guarda, né? As outras especialidades não médicas, né? O dentista, os engenheiros do hospital, todo esse pessoal eles compõem a parte dos oficiais de dia. Então eles têm que Aham. estar tendo adestramento de tiro, tudo isso. Então Sim. dá para participar também desse tipo de adestramento, mas não é obrigatório, né? Outro ponto, meu, no exército é fácil do médico conseguir trabalhar fora, né? Pô, você tá numa residência médica aí, você deve estar com a carga horária estourada, né? Sim. Mas os ortopedistas que estão formados e são oficiais da Marinha, esses caras conseguem ter seu consultório ou trabalhar por fora ou estão com dedicação exclusiva? Não, dá para trabalhar fora, sim. Acaba que posteriormente, né, já terminando, já sendo especialista, não fica com a dedicação exclusiva, né, não fica uma carga horária que seja full time lá. Então é possível, sim, trabalhar fora. E você até falou dessa parte de ser oficial de carreira, né? Outra possibilidade de se fazer uma especialização, pelo menos dentro da Marinha do Brasil, você faz a prova do CFO, né? Passando no CFO, você já passa já para sua especialidade específica, mesmo você não tendo a especialidade, Aham. né? Se eu quisesse se abrisse vaga para ortopedista,
eu não tivesse feito a prova de residência, mas eu passei nessa vaga de ortopedista, eu entro no CFO, faço esse ano de CFO, pago, no caso, o CFO é um ano, né? Então você fica um ano lá no centro de instrução. Depois desse um ano no centro de instrução, você paga um ano como clínico, como generalista, e aí sim você começa um aperfeiçoamento, né? Que a gente fala que é o AP. E aí não é como se fosse uma residência médica, só que você faz só pela Marinha, né? Tem alguém fazendo AP aí com vocês? Agora, nesse momento, não. Pelo menos não na ortopedia, mas tem outras especialidades dentro do Hospital Naval que tem gente que faz AP, sim. Legal. Bom, Mano, deixa eu puxar de volta então para a residência e perguntar o que a galera quer, sem sombra de dúvida, saber, né? Você está somando dois cargos, você está somando o médico militar aqui junto com o residente. Sim, Dá para somar benefícios incluindo o salário? sim. Esse para mim é o grande bizu de você fazer. Obviamente, a minha especialidade é uma especialidade que é forte dentro do Hospital Naval. Então, além de ser uma especialidade forte, que eu vou sair bem formado, né, tem esse grande benefício de que é somar os dois salários, né? Mas aí um vem do Ministério da Defesa e outro vem do Ministério da Educação? Você sabe como é que Isso. funciona esse trâmite? A minha residência é MEC, né? Tá. Então, a bolsa da residência é uma coisa, vem do Ministério da Educação, e o meu salário de militar é outra. Você tem todos os benefícios por ser um militar, inclusive o plano de saúde, o teu Sim, auxílio fardamento, todos os benefícios exato, estão tudo, normal. massa, cara. Isso é sensacional, né, meu? É, É uma puta sacada, né? E aí você vai, pô, ortopedia, 3 anos, prova da SBOT, né? Que é uma isso. barra, né? Fato. Daí vem o Fevereiro do ano R4. que vem. Deve estar vibrando aí já na prova da Pô, SBOT. Puta. Cara, a nossa aqui é SBACV, né? São 3 provas, meu. Uma para vascular, uma para Doppler e uma para endo. É a barra. Não acaba nunca, né? As provas. Mas e aí, meu? Você vai passar na SBOT, pô, ortopedista, né? E o teu R4, cara? Você consegue sair para o meio civil e manter a patente ou você vai ter que desenganchar? Como é que vai funcionar? Então, sendo temporário, né, fica um pouco mais fácil, porque a carga horária fica. A gente fica geralmente com 30 horas semanais, né? Tá. Então a gente acaba cumprindo isso em forma de plantão, né? Dá o plantão de 24 horas por semana, e aí completa com um plantão de 24, porque vai ficar faltando 6 horas por semana, completa com um plantão de 24 horas no final de semana. Tá. E aí dá essa média de 5 plantões por mês, né? Então, fazendo um R4 que tenha um off na semana, você coloca esse off para ser o seu plantão ali para Pô, poder animal, continuar meu. como militar, né? Tem essa grande Aham. possibilidade também. Então você pode passar num R4 civil aí do Rio de Janeiro ou da Sim, região, né? sim. Niterói, e continuar E com continuar o vínculo. como militar, né? Esse é o bizu também de ser do temporário, né? Porque Aham. no de carreira já fica um pouco mais complicado, porque tem que cumprir mais horas. Acaba sendo 30 horas semanais também, mas é uma forma de distribuição de horários diferente, né? A gente tem que cumprir, Uhum. cumprir pelo menos 5 turnos, né? Que fala, durante a semana. E aí no Hospital Naval tem R4, R5? Tem R4 R5 de mão e tem R4 de ombro e cotovelo, pelo menos pra gente da ortopedia, Aham. né? Aí é o mesmo processo, é uma prova que é aberta, normal, para todo É mundo, pela e Secretaria aí de Saúde, meu? não, é direto Direto. pela Marinha. É Tá. direto pela Marinha. Não é pela SES, nada disso não. Essas provas de residência são todas direto pela Aham. Marinha. É tudo Aham. a diretoria de saúde da Marinha, junto com a diretoria de ensino, que fazem esse processo seletivo. Que mais, cara, de residência que tem aí? Pô, legal demais isso aí, meu. Ah, tem anestésio, tem cirurgia geral, aí tem as subespecialidades da cirurgia geral, uro, vascular, Aham. é, pô, tem clínica, tem a psiquiatria não é dentro do Hospital Naval, é em uma unidade só de saúde mental. É,
Pô, pediatria, Tem GO? tem GO também, tem. Cara, tem, eu acho que deve ter todas as especialidades. é, Pelo menos a parte de fazer AP, se abrir vaga no concurso, vai ter a especialidade para você fazer. Aham, Mas residência MEC deve ter quase todas. tá. É, cara, e, bom, óbvio, né, que eu não vou perguntar os teus planos pessoais, porque depois vai que teu superior aí assiste, mas como é que é a mente da turma que está na mesma posição que vocês? Assim, é ficar os 10 anos e desenganchar, é depois ir para o CFO e virar a carreira? Qual que é a programação? Assim, o, nós que somos temporários, né, geralmente a nossa ideia é continuar como temporário, até porque é, fica um pouco mais fácil dessa parte da carga horária, né? Para a gente ir cumprindo a nossa carga horária, acaba ficando um pouco mais fácil. Obviamente não vai ter o benefício de aposentadoria, nada disso, mas também é um período que você consegue ir construindo sua vida fora e correndo atrás do que você quer fazer com Tendo um uma certa fixo, estabilidade, né, cara? com Total. uma estabilidade, né? É. Então você consegue ter essa estabilidade, correr atrás do seu fora, e aí quando der o tempo, você consegue sair de forma mais tranquila, com a cabeça mais tranquila, né? Uhum. E foi como você falou no início, né? Na Marinha, pelo menos a gente entra como guarda-marinha, né? Com 6 meses a gente vira segundo tenente. Quando completa um ano, né? Que aí nesse caso é só para quem renova, a gente já vira primeiro tenente. Quando a gente vai do sétimo para o oitavo ano, a gente vira capitão-tenente. Então a gente cumpre ainda o oitavo ano, o nono ano e mais um pouquinho como capitão-tenente. A gente sai como capitão-tenente. Ah, isso é um benefício gigante, cara, porque na FAB e no EB você fica 6 meses de aspirante oficial, depois vira segundo e passa 3 anos de segundo Uhum, até virar primeirão. Então, para nós, o primeirão ele já é um antigão, né, cara? sim. E você não passa para capitão antes de 8 anos, eles desligam você. Então, você não consegue nenhum benefício pecuniário de jeito nenhum, né? A lenda que eu escutava no quartel é que os caras seguravam até 10 anos e aí tomavam um processo para benefício pecuniário, porque depois de 10 anos você tem que ter Tem a estabilidade, estabilidade, é. e aí o Estado perdia e por isso eles agora desenganjam com 8 anos. Cara, você está falando aí, me surgiu uma dúvida curiosa aqui. Tem como o teu R- ser mais antigo que você? Eu eu tenho um R- que é mais antigo que eu. Porra, mas Só por que aí que, né? acaba, só que aí acaba que entra uma hierarquia funcional, né? Acaba que a residência acaba sendo essa hierarquia funcional, porque Esse tem até deve ser foi, insubmisso esse cara, velho. foi até ele é até um colega meu de faculdade, né? Que ele terminou é, terminou antes a faculdade, serviu. E aí ele só passou depois de mim para residência. Aham. Então ele é meu R2 agora, só que ele é mais militarmente, ele é mais Tá. antigo do que eu, mas acaba tendo o respeito e a hierarquia da residência, né? Entendi. Aí se sobrepõe, né, cara? É, Era muito curioso, porque quando eu entrei, pô, tinha umas enfermeiras, cara, com todo respeito à profissão, que eram muito mais antigas que nós, né? E aí você uhum, toma a ordem da enfermagem, sim, com todas, sem é. dó mesmo, né? E tem que respeitar, é assim que é. Acaba tendo essa antiguidade funcional que a gente fala lá, Exato. que é a da residência. Cara, um seguidor aqui perguntou se tem neurocirurgia aí no hospital. Tem? Tem. Legal. Ô, Toshio, eu vou parar de te chamolar, né, cara? Eu sei que você tem outras mil coisas para fazer. E, pô, eu sou muito grato por você estar aqui, cara, batendo esse papo com a turma aqui. Eles queriam muito saber isso. Mas antes da gente encerrar, eu vou te pedir para deixar uma mensagem final. Olha, o que segue o perfil aqui? Tem dois perfis, né? Eu tenho o cara que está na dúvida, que não sabe nada. Ele está no fim da faculdade, ele nem sabia que ele era obrigado a se apresentar. Então, esse cara, eu estou mostrando o universo para ele de que talvez o veterano dele não gostou porque teve uma experiência ruim, mas que ele pode gostar, né? E aí eu tenho esse veterano, ele também me segue aqui, são meus haters, eles me mandam várias mensagens. Eles confundem até militarismo com política, o que não tem absolutamente nada a ver, né? Mas eu queria que você deixasse a mensagem para esse cara.
que está conhecendo o mundo médico-militar agora, uma mensagem do que vale a pena, do que não vale e da tua experiência. Assim, para quem está começando agora, né, para quem vai ter que fazer lá a inscrição para servir e vai acabar sendo puxado para servir, eu acho que tem que aproveitar o máximo possível. Obviamente, você estando obrigado em alguma coisa, muitas das vezes você já vai com uma energia muito negativa e vai com a mente fechada para o que vai vir, né? Então acaba virando mais um sofrimento do que aproveitando. Acho que tem que ir com a cabeça aberta para poder aproveitar da melhor forma possível e fazer isso. Procurar coisas diferentes para fazer que você não vai ter um contato fora dali. E aproveitar ao máximo isso. Porque quando você vibra, você vai receber essa vibração de volta. Então vai acabar se tornando uma boa experiência, vai se tornar uma experiência melhor. Se você já chega lá com aquele pensamento negativo de que está ali obrigado, de que é uma chatice, de que você não serve para ser militar, acaba sendo pior e cada vez fica mais sacrifício para você poder estar ali. Então eu acho que é isso, é ir de cabeça aberta e aproveitar, vibrar. Valeu demais, Toshio, por contar a tua história aqui, meu sucesso na SBOT, certeza que vai passar de Obrigado. primeira aí. Valeu mais uma vez aí pelo teu tempo. Galera que está seguindo, não deixa de deixar um like aqui, vocês me ajudam demais a continuar distribuindo esse conteúdo, mostrar histórias como o do Toshio. É super caro o tempo desse cara, para trazer ele aqui não foi fácil. Deixa um like e comentário aqui embaixo, eu te vejo nas próximas lives aí do perfil.